Sou o pastor Márcio Lharena. Nossa igreja, que hoje é um ministério, fica ali em Piratininga, na região oceânica. Sou pastor há 26 anos, completei agora 26 de abril. Estávamos conduzindo o Ministério Apostólico Palavra da Vida, lá em Piratininga, onde hoje é a Nova Unção. E durante esse processo, nós vivemos várias realidades no ministério, e desde 2009, o Senhor começou a nos chamar a atenção sobre o que tem acontecido no altar. Com 7 anos que eu estava ministrando, eu tive uma crise ministerial, existencial, não tinha mais vontade de ir para a igreja, não tinha mais vontade de pregar. E busquei então o Senhor para entender aquela realidade. Fui para a igreja, tive meu Peniel com o Senhor, dormi na igreja, porque tinha que haver uma resposta para aquilo tudo. Até porque eu tive uma grande experiência, grande que eu digo terrível experiência no mundo. Eu tocava na noite, criava ambientes de prostituição. E quando me converti, eu criei uma grande expectativa de que em Deus agora tudo seria diferente. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E a coisa não aconteceu assim romanticamente como a gente lê. E a partir daí eu comecei a buscar o Senhor, o que estava acontecendo. Foi quando Ele me fez entender que muitas pessoas estão perdidas no altar. Da mesma forma que hoje a gente já não pode mais falar que o jugo desigual é um crente se casando com um não crente. A gente está vendo 2 cristãos com a cabeça completamente diferente. Nós quase nos separamos exatamente por causa disso, porque tínhamos visões do evangelho completamente diferentes. Como casal, como marido e mulher, vivíamos plenamente, porém, quando se falava na igreja, e sempre em nossas conversas, algo que minha esposa sempre falava, ela, poxa, se tirasse a igreja da nossa vida, tudo ficaria melhor. E quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente vê o apóstolo Paulo falando que quem almeja o episcopado, o que diz lá? Uma terrível obra almeja? Não, excelente obra almeja. Mas quando a gente olha para o altar hoje de muitas igrejas, tem muitas famílias quebradas por causa do ministério. Muitos filhos de pastores hoje desviados por causa do ministério de seu pai. Muitas esposas em depressão, querendo morrer por causa do ministério de seu marido. Muitos escândalos. Hoje saiu no jornal mais um pastor que abusou sexualmente lá atrás e agora outra mulher já denunciando. E pensa, no jornal de maior alcance, sendo noticiado, essa vergonha que agora parece que é comum. Eu sempre falava que tinham coisas que acontecia com a pessoa que está perdida lá fora. Aí o pecado entrou e começou a pegar os novos convertidos, e aí foi entrando, e chegou um momento que agora é comum no altar. Existem pastores já no 3º casamento. Existem ministros já com famílias de fachada. Como que a gente consegue botar uma campanha hoje na igreja dizendo: entrega a sua vida para Jesus, que Ele vai restaurar a sua família, quando as famílias dos ministros estão quebradas? Eu coloquei aqui algumas coisas rapidamente, porque hoje nós somos um ministério de apoio às igrejas, porque até ano passado a gente estava conduzindo o Ministério Palavra da Vida, uma igreja local,
Mas desde 2009, por causa dessa minha crise, Deus me mandou fazer o Cura Minha Noiva. Quando eu saí da minha igreja tradicional, pela experiência sobrenatural que eu tive lá em 2001, eu era pastor batista, e eu comecei a viver algo sobrenatural na nossa igreja, e a minha convenção falou: o que você está vivendo não é um costume batista, então você vai ter que fazer uma opção, ou você abre mão disso, ou você vai viver isso, mas os dois não dá para ser feito. E eu que preguei durante anos contra a divisão de igreja, eu falei: cara, eu nunca vou dividir uma igreja, como que eu vou fazer um negócio desse? E eu tentei fazer 2 igrejas na mesma igreja. Quarta-feira era culto de oração tradicional e quinta, culto pentecostal. Quem quisesse vir na quarta, quem quisesse vir na quinta, porque eu tentei ajustar, porque eu não queria fazer aquilo que eu preguei durante tanto tempo. Até que o Senhor então me deu uma palavra muito clara: vinho novo tem que ser posto em odres novos. Vinho novo em odre velho explode. E você tem 2 prejuízos: você perde o vinho e perde o odre. E mais, quem bebeu o vinho velho muito tempo não quer o novo, porque diz que o velho é melhor. Ou seja, eu fiz várias assembleias, está tudo registrado em assembleia, na ata. A gente fez várias reuniões tentando transformar a mentalidade das pessoas. Foi quando Deus falou: não adianta, sai você. Por que você quer fazer essa mudança? Até porque foi o Espírito do Senhor que começou a operar naquele lugar. Pessoas começaram a ter experiências com Deus sem que ninguém orasse por elas. Deus começou a fazer algo. E quando eu entendi essa palavra, vinho novo, tem que ser posto em odres novos, então foi quando eu saí, entreguei minha carteirinha, entreguei a chave da igreja, entreguei tudo e fui lá para a minha garagem e comecei tudo de novo, há 24 anos atrás. E em 2009, quando o pastor Arlindo Mendes, não sei quantos conheceram, da Metodista de Itaipu, ele foi aqui de Niterói também, ele veio me ungir novamente. E quando ele foi me ungir, ele falou: Márcio, Deus manda te dizer que o seu ministério é o de Eliezer, é o servo de Abraão, que tinha como missão preparar a noiva para o filho. E quando eu estive em Belo Horizonte, na igreja do pastor Jorge Linhares, depois de uma ministração fora do comum, porque, pensa, um jovem com 2 anos de ministério, pregar num culto de ceia de uma igreja de 8.000 membros, impossível isso acontecer, mas Deus assim quis. E quando acabou aquela ministração, alguém veio gritando, dizendo: cura minha noiva, prepara a noiva para o meu filho. E a partir dali a gente começou então a gerar esse tempo. A gente em 2009 fez o primeiro Cura Minha Noiva em Itaipuaçu, e dali o Senhor me fez entender daquela crise: levanta agora e faz isso, porque tem muitos iguais a você que estão perdidos no altar. Por que aquele vazio? Porque eu estava fora da vontade de Deus. Eu não sei se você sabe, mas eu insisto em repetir isso, que há uma imensa diferença entre fazer a obra de Deus e fazer a vontade de Deus. Não é a mesma coisa. Em Mateus 7, o Senhor afirma que muitos dirão: eu fiz a obra do Senhor, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu fiz maravilhas. E a palavra do Senhor diz que Ele dirá abertamente: eu nunca te conheci. A sua prática de vida era incoerente com o que você pregava. Quando eu vim para cá, quando eu recebi esse convite, muito importante, a palavra que me veio ao coração foi: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? E esse texto
é baseado em uma parábola, em um momento, na verdade, em que o Senhor revela que é possível fazermos uma construção que aparentemente está bonita, está muito legal, mas não tem fundamento, não tem alicerce. E quando vierem as batalhas, as lutas, essa casa vai cair. E a Bíblia fala de um detalhe que tem que nos fazer parar para pensar hoje. Grande será a sua ruína. Ou seja, a ponto de repente não haver mais como reparar. A ruína foi tão grande que não tem mais como reparar. A questão é que existe um sistema religioso que muitos foram gerados nele, estão dependentes dele, não têm coragem de sair do barco e ir ao encontro de Jesus, porque muitas vezes fazer o que Deus nos manda não é romântico. Ouvir o Senhor dizendo para Pedro, vem, e você obedece e pisa. Só que quando ele pisou nas águas, a tempestade não acalmou, as ondas não diminuíram, o vento não ficou mais fraco. E isso chamou a atenção de Pedro. Isso fez com que ele tirasse os olhos daquele que o chamou e fez olhar para a realidade que, imagino eu, ao entendimento dele, se eu estou obedecendo a Deus, as coisas vão melhorar. Não, muitas vezes vai piorar, porque você está na contramão. E a única coisa que você tem como garantia é a palavra do Senhor. É o que Deus falou contigo. Não o que os homens falaram com você, não o que você aprendeu no seminário, o que professores falaram, o que os seus amigos falaram, é apenas uma palavra que, pelo contrário, vai contrariar todo mundo, vai decepcionar muitas pessoas. E por isso, muitas pessoas, como Pedro, estão afundando, e o Senhor o pega e fala, homem de pouca fé, a gente podia ir andando no mar, mas você quer ir de barco? Vamos de barco. E eu não sei se vocês lembram, mas eles estavam indo para Gadara. Agora pensa, gente. Pensa. Eles iam pegar o pior caso de possessão demoníaca revelado na Bíblia. Uma legião de demônios. Pensa se Jesus não quis ativar a fé deles, porque se eles vencem a tempestade, o que são aqueles demônios? Se eles vão andando até a praia, em nome de Jesus, com o Senhor, o que são aqueles demônios? Consegue entender que muitas vezes, quando você dá o passo para obedecer, a onda aumenta, mas é porque prova tem como propósito revelar se você está pronto para o próximo nível. Muitos, por não entenderem isso, não fazem a prova, fogem da prova, reclamam da prova, se perdem na prova. Quando, na verdade, uma prova ela só tem um propósito, tem um nível maior chegando. E eu quero saber se você está pronto para o próximo nível. Então, não sei se você chegou hoje aqui debaixo de uma prova. Se você está passando por uma prova, dá glória, irmão, tem coisa maior chegando. Mas você só vai conseguir se passar por essa. A questão é que a maioria de nós, desde o colégio, a gente veio sendo formado, grande parte das pessoas, a zoar o CDF que senta lá na frente, só tira 10, 9. Porque nós fomos treinados para ser medíocres. A nota é 10, mas a gente estuda para passar 5. Quanto é para passar? 5? 5. Aí tem gente que tira 4,5 e tem, desculpe o termo, a cara de pau para falar assim, pô, fiquei por meio ponto. Não, meio ponto não, cara, era 10.
Você tirou 4,5. Você ficou meio ponto abaixo da mediocridade. Olha só, cara. Mas a maioria de nós foi treinado só para passar e não para aprender. Quantas pessoas você conhece que já passaram por luta e não amadurece, e não aprende, não cresce? Porque você vai ver nesse livro, não é a quantidade de expectativas, de experiências que alguém tem com Deus que muda a vida dela, mas o que ela aprende sobre Deus durante a experiência. Você pode ter 30 experiências e não mudar de vida. Eu posso ter uma só que mudou completamente, porque eu entendi o recado, eu entendi a questão, eu entendi qual era o propósito. Mas quantos aqui de repente estão numa luta no ministério, porque não pararam para pensar que Deus tem um propósito com a sua vida? Chamado, gente, é de Deus. Se Deus é quem chama, se Deus está falando, João, Aline, Márcio, se Ele está chamando, é Ele que tem algo para fazer. E se é Ele que tem algo para fazer, Ele paga a conta. Ele já tem tudo pronto, Ele só quer nos usar. Mas quando a gente não quer fazer a vontade dEle, mas a obra dEle, não, Senhor, eu já tenho algo aqui, que eu entendi que é melhor, vai dar certo, eu só peço que o Senhor me abençoe aqui. Não, Deus não vai te abençoar, vai quebrar. Eu tive que entregar um projeto lindo, porque eu me perdi em negociação, eu me perdi, porque eu saí, eu não fiz o que eu fui mandado fazer, eu fiz o que era lógico fazer, eu fui tentar montar primeiro a igreja, que Deus tinha já gerado no meu coração. Você não é pastor local. A crise que eu tive lá, aquele vazio, a visão que eu tive era de uma águia, que foi podada por Jezabel, cortando as asas. E agora eu era um galo num galinheiro. Isso, eu não estou desprezando ninguém. Vê se você entende a parábola. Uma águia não faz pintinho com a galinha, só o galo. Por isso que muitas vezes tem pessoas estéreis na liderança, na frente, mas ali não é o teu lugar. Você é águia e você está como um galo. Ou você é galo e quer voar como águia. Por isso a questão é descobrir qual é a sua realidade. E quando eu saí daquela crise, a palavra que eu recebi foi: ide e apresentando-vos aonde? No templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Sabe quem ouviu isso? Pedro e João estavam fazendo sinais e maravilhas, e os sacerdotes ficaram com inveja, porque era algo novo. Eles tinham a lei, mas os apóstolos tinham a vida de Deus, e eles ficaram com inveja e mandaram prendê-los. Mas de madrugada o anjo foi lá e soltou eles, e deu uma ordem, e não foi: vai para a praça, vai para o templo, porque tem gente lá no templo precisando ouvir o que você vai falar. Tem gente perdida lá dentro da igreja precisando falar. Tem o perdido lá da pracinha, que tem uns que foram levantados para ir lá buscá-los, mas tem os perdidos de dentro, que Deus levantou outros também para buscá-los. E aí, olha que coisa importante a gente entender. A missão que Deus me deu e que eu quero compartilhar em poucos minutos que a gente tem aqui,
foi Jeremias 6,16. Ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, a minha missão é falar, pastor, líder, evangelista, presbítero, sai da pista, para o carro, vem para a margem. É para lá mesmo, cara, que Deus quer que você vá. E você acha que do jeito que você está indo, você vai chegar, cara? Será que não tem caminhos melhores que Deus falou? Veja bem, tem muitos pastores buscando novidades, quando muitas vezes o que Deus tem para a sua vida está nos caminhos antigos. Naquela palavra que ele falou lá no início, por isso, lembra de onde caíste e volta às primeiras obras. Muitos pastores estão querendo fazer a igreja crescer e estão buscando novidades. Mas entende uma coisa, se Deus não estiver com você, você pode encher a igreja e você vai se enrolar com muitos problemas que você não tem capacidade de resolver sozinho, porque quando Deus traz o problema, Ele vem com a solução. Nós somos só o canal, eu sempre falo, Ele é a caixa d'água, eu sou só o cano. Ele é a caixa d'água. Agora pensa no cano desligado da caixa. Vazio, cara. Vazio. Aí você tem que dar um jeito de fazer alguma coisa no meio do caminho. Pô, joga alguém, faz alianças, procura atalhos, vê se joga alguma coisa. Aí é possível, alguém quebra no meio do caminho o cano e vai jogando lá. Só que o que desce na bica, na cabeça de quem estava sedento, não era o que Deus mandou. É o que eu quis que chegasse. Eu já tive um pastor que me confessou, Márcio, quantas vezes as pessoas no final do culto vinham para a gente orar, e quantas vezes eu entreguei revelações que não eram de Deus, para não decepcionar. Poxa, pensa, a pessoa criou expectativas, mas aí eu tentava assim, falar um negócio genérico, sabe, que não dá ruim, que Deus tem algo novo para só, estou vendo aí um rolo descendo, depois você ora e... Falei, pastor, isso é pecado, pastor, isso é mentira, mas isso mexe com a reputação, porque um dia alguém me procurou e falou, pastor, eu tive um sonho, isso assim, aquele sonho louco. Qual é a revelação? Eu falei, não sei, irmão. Ué, mas você não revela sonho? Eu falei, não, pô. Pô, mas eu pensei que o senhor revelava sonho. Aí eu falei, irmã, você é uma fácil para o diabo pegar? É uma presa fácil para o diabo pegar. Qualquer um, você quer ouvir? Se eu falasse qualquer coisa, ela acreditava. Aí, mas a expectativa dela era essa, e eu frustrei ela foi embora. Pô, achei que você tinha unção de revelação. Eu não tenho, cara. Eu falo o que Deus manda eu falar. Mas você consegue entender quantas pessoas estão tendo que manter algo? Agora pensa nisso, se é você que está mantendo, o boleto vai vir no teu nome. Quem vai pagar a conta é você. E isso vai ser cobrado no final. No final vai haver um acerto de contas. E o boleto vai estar no seu nome. E vai estar caro. E vai estar caro. Então, diante disso, eu parei para pensar, pensa comigo, cara. Quantos aqui de fato creem que a obra da cruz foi perfeita? Não tem mais nada para fazer? Foi perfeita, gente. Agora, se a obra da cruz foi perfeita, por que um ministério voltado para a cura da igreja? A igreja é a igreja do Senhor. Como assim você quer curar a noiva? Se a obra da cruz já foi perfeita, por quê? E aí quando a gente olha hoje,
Tem alguma coisa errada com a igreja evangélica, gente? Ou só eu que estou enxergando? Por que que a igreja está tão doente? Quando a gente olha essa realidade, vê se faz sentido isso aqui. Isso aqui, eu trabalho com pastores há muitos anos. Muitos anos. 7 mil membros, 50 membros, 15 membros, 30, 200. E os problemas são o mesmo, porque não é a quantidade de membros que faz a diferença com relação a essas questões aqui. Quando você pega hoje muitos cristãos, você vai ver uma falta de identidade ou uma identidade distorcida. Pessoas na igreja sem incentivos ou bloqueadas emocionalmente, sem objetivo, sem propósito, sem capacitação por ignorância, desmotivados, desconhecem o seu potencial e não sabem como desenvolvê-los, automaticamente eles são o quê? Manipuláveis. Manipuláveis. E aí você pega, porque se eles são os membros, e se hoje, em muitas igrejas, para ser pastor, não é necessário muito ser chamado, conhecer a palavra, você tem que ser só fiel. Você não chega atrasado, você chega sempre na hora, se o pastor pode contar contigo, e aí ele dá uma promoção, aí você ganha uma promoção. E aí, esse perdido vai para o altar. E aí no altar, existe uma falta de identidade ministerial. Onde você vê objetivos distorcidos, porque muitos querem bater meta, porque o outro ali do outro lado está batendo, eu tenho que bater também. Só que ele recebeu uma direção e eu não recebi. E aí os objetivos estão distorcidos. Visão de obreiro, porque a visão de obreiro é fazer a obra, não é fazer a vontade. Então, não interessa. Eu peguei um pastor quebrado que chegou para nós, porque na sua igreja o lema era: sofra o obreiro, mas não sofra a obra do Senhor. Pode quebrar a casa, seu casamento, mas a igreja, cara, fica firme, bota a máscara, tudo bem. Não podia ir no apelo. Se agora eu fizer um apelo, não sai da posição não, porque vai pegar mal, pô. Como é que as pessoas vão ver o líder ir lá na frente? Não, mas eu estou quebrado, meu casamento vai acabar se Deus não entrar. Não, segura a onda, cara. Porque olha o escândalo. Não, o escândalo vai vir, irmãos, porque vai ter a hora certa. O diabo espera a hora certa para jogar no ventilador, para todo mundo saber. Antes, alguns iriam saber, iriam tratar, mas daqui a pouco vai estourar, não tem como. Atraem pessoas erradas, porque quando você decide fazer o que não é para fazer, pensa num ônibus, que tem que ter um itinerário, cara. Aí você decidiu fazer um itinerário diferente, porque tem alguns dizimistas grandes na igreja que, pô, pastor, lá não, pastor, vamos por aqui. Aí você pegou outra pista, aí tinha uma galera que tinha que entrar no ônibus, por causa da soberania de Deus que decidiu escolher você. Você que vai ganhar aquelas vidas lá. Eu vou usar a unção que eu estou te dando para curar aquelas pessoas ali. Aí você não passou lá e passou naquela outra rua lá, aí entrou gente no ônibus que não era para entrar. Quantos pastores estão tendo problemas na igreja com membros que não era para estar lá, cara? Não era para estar lá. Você está adoecendo por causa de algumas pessoas que não era. Você não sabe mais o que fazer. Quem sabe você não passou pelo caminho que não tinha que ter passado, e entrou gente que não tinha que entrar, e tem gente na pista esperando o ônibus passar, e vai ficar lá, porque você não faz o que Deus manda, mas o que você acha. E aí, olha só, o ministério vem antes, o ministério vem primeiro que a família. E aí, filhos desviados, esposas amarguradas, vários divórcios, problema de saúde física e mental. É com muito temor que eu falo isso. Eu já repeti isso em vários lugares, eu vou repetir hoje aqui, eu sinto de repetir isso de novo. Eu compreendo
o que a Flor de Lis fez. Porque eu conheci pastores que queriam se divorciar, mas ia ser escândalo, e preferia que a esposa morresse, para que ele pudesse continuar o ministério sem pecar. O problema é que deu ruim para ela, descobriram. Mas ela não está sozinha não, porque tem muitas pessoas que a sua família é um tropeço. E se puder, eu deixo a família para lá e eu vou viver o meu chamado, o seu chamado, porque Deus nunca vai chamar alguém para destruir a família. Deus nunca vai chamar alguém para ganhar os de fora e perder os de dentro. Nunca. Pelo contrário, quando chegarmos lá, Ele vai perguntar: cadê a sua família? Porque Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Paulo é usado lá para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, e o que? Será salvo, tu e a tua casa. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus geracional. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele começa em Abraão, mas não termina em Abraão. Ele vem em Isaac, mas não termina em Isaac. É Jacó que começa a nação de Israel. Mas quantos pastores que estão querendo apenas fazer o seu ministério estão quebrando a família? Não tem legado, não vai ter legado. Você vai ver nesse livro herdeiros e sucessores, a diferença de você gerar um herdeiro e de você gerar um sucessor, e pior, você gerar um sucessor ferido. Você já leu em Manassés? Quem foi Manassés, o rei Manassés? O pior rei de Israel. Mas você lembra quem foi o pai dele? A Bíblia diz assim: não houve alguém que buscasse a Deus antes dele e depois dele. Como que um pai desse gera um filho endemoniado igual Manassés? Mas porque quando deu ruim para ele, e Deus falou: prepara a tua casa que tu vai morrer, ele chorou, clamou: faz isso não, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus falou: vou te dar um bônus, 15 anos, para pôr em ordem a sua casa. Mas o orgulho entrou, a soberba entrou, e por causa da soberba veio uma maldição, tá lá. E a maldição é: os seus filhos, tudo que a Babilônia viu, eles vão levar, e mais, os seus filhos serão eunucos na Babilônia. O que é eunuco? Castrado, acabou sua descendência. Sabe qual foi a resposta dele? Boa é essa palavra, porque dizia ele: não acontecerá no meu tempo. Quando foi a hora dele, ele chorou, clamou. Agora, quando a maldição veio para os filhos, por causa dele, ele não moveu uma intercessão falando: não, Senhor, me leva. Mas não faz isso não. Manassés assume e leva Israel a um nível de pecado que nem entre as nações que o Senhor mandou matar fez. Ele ofereceu seu filho no fogo. Ele consultou macumbeiros, agoureiros. Ele desfez tudo que o pai fez. Por que você acha? Por que você acha? Com certeza, quando ele soube que, quando deu ruim para o pai clamou, mas quando deu ruim para ele, o pai não fez nada. Ah, é? Beleza, deixa chegar a minha vez. Mas você também vai ver no último capítulo, o boleto é seu. Porque lá na prisão, Manassés lembrou do Deus do seu pai. Porque muitos estão deixando de crer em Deus por causa da gente. Mas se eles buscarem o Deus dos seus pais, vão ver que Deus não tem nada a ver com os erros dos seus pais. E quando Manassés se arrepende, Deus o coloca de novo no trono. Ou seja, esse livro tem como tema: vem para a margem e ressignifique a sua jornada. Sabe por quê? Porque ano retrasado, depois de tentar de novo fazer aquilo que já não era para fazer, eu experimentei um burnout. E eu tive que ficar 8 meses, 6, 7 meses sem ir na igreja. Comecei a perder memória,
comecei a perder distância do carro, bati meu carro. E quando eu estive no psiquiatra, porque eu tive que buscar a ajuda de médicos que durante muitos anos, pastores e líderes foram taxados como fracos, e por isso eu imagino quantos se suicidaram por causa dessa visão, porque você é fraco, você não ora, você não jejua, você não busca, e quantos já não estavam aguentando. Vários pastores que se suicidaram já estavam há 2 anos lutando com uma depressão e não buscaram ajuda, só oraram, jejuaram. Mas tem momentos que a gente perde o equilíbrio, e tem que vir alguém de fora e trazer a gente de volta para o equilíbrio. E esses médicos disseram: Márcio, veja esse burnout como um presente que Deus está te dando, porque você está tendo a oportunidade de ressignificar a sua jornada. Foi daí que nasceu o livro. Você está tendo a oportunidade de refazer o seu caminho, porque quem sofre um burnout está funcionando da maneira errada. Deu ruim porque você ligou o 110 em 220, queimou. E não adianta tomar um remedinho, tirar umas férias e voltar para a mesma realidade. Vai queimar de novo. E cada vez que queimar vai dar ruim mais ainda, até que virão sequelas e não tem mais como resolver. E foi ali que eu tive a coragem de tomar então uma decisão, de voltar para o centro da vontade de Deus. Pausamos a igreja local e assumimos então o ministério Cura Minha Noiva, porque o nosso chamado agora é servir o corpo de Cristo. Porque todas as vezes que eu passava por cada uma dessas situações, eu imaginava: meu Deus, quantos pastores estão passando a mesma realidade. Só que tem que ter alguém que sai e fala: cara, dá para sair. Vai ter que quebrar o orgulho. Não vai poder ficar preocupado com a reputação. Mas depois Deus vai te usar de uma forma poderosa. E que, como Davi, que todo mundo sabe que ele caiu, todo mundo sabe que ele pecou, mas a gente lembra de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Eu profetizo isso para aqueles que quiserem cura. Verdadeiramente a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Mesmo que a segunda casa era mais simples, mesmo que a segunda casa não tinha todo aquele ouro, mesmo que haverão pessoas chorando: poxa, mas naquela época é que era bom. Não, mas vai ter uma galera nova se alegrando porque a glória de Deus voltou. É uma decisão, porque sempre haverão essas duas realidades, e você vai ter que fazer uma escolha. Porque aquele que a casa permaneceu foi o que cavou mais fundo. Não foi só que construiu na rocha, não, ele cavou uma profunda vala. Porque o que está estourando no altar, que a gente está vendo aí, não é coisa de agora, irmão. É coisa de anos, que não foi tratado. E cada vez as pessoas vão perdendo mais o temor, vão perdendo mais o temor, vão perdendo mais o temor. E o que saiu no jornal, irmão, jornal de hoje, foi que antes as pessoas estavam indo para um congresso, e um homem estuprou, o pastor estuprou a secretária da cantora, antes dela ir para o altar. Como que faz um negócio desse? Como que faz um negócio desse e depois consegue subir no altar? Perdeu já o temor, irmão. Eu ensinei, o primeiro versículo para o meu filho foi Provérbios 28:13. Foi o primeiro versículo que o Lucas decorou. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Só que logo depois vem o capítulo 29, versículo 1. Aquele que é repreendido várias vezes e endurece a cerviz, cairá de repente, sem que haja cura.
isso tem que falar com a gente. Acabou meu tempo. Isso tem que falar comigo, com você. Aquele que encobre nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas tem um tempo para confessar e deixar, porque aquele que é repreendido várias vezes endurece, Deus derruba. E se Deus derruba, uma coisa é a gente cair, outra coisa é Deus derrubar. Se Deus derruba, já era. Então, eu queria que você saísse daqui pensando nisso. Isso aqui foi uma pesquisa que a gente fez, Procura Minha Noiva, que eu fiz agora lá no Tio Sam, em Camboinhas. 67% das pessoas que responderam o questionário desconhecem o seu potencial. 52% têm medo de falhar e 61% reconhece que falta capacitação pessoal. Fizemos agora, semana retrasada, lá na Ilha do Governador, Assembleia de Deus. Essa foi a resposta de lá. 44% desconhece seu potencial, 57% medo de falhar, 80% falta de capacitação pessoal. Como que Deus consegue usar alguém dessa forma? E se você parar para pensar, qual seria o motivo disso, pastor? É aquilo ali, ó. Quem ignora a razão da sua existência, vira marionete na mão do diabo e refém da sua própria ignorância. Quem ignora que a sua vida tem um propósito. Por isso, Salomão, então, fez uma declaração na sua velhice, em Eclesiastes 12. Lembra que você tem um Criador enquanto você é jovem. Antes que venham dias em que você venha dizer: não tenho mais prazer na vida. E por que lembra que você tem um Criador na juventude? Porque na fase adulta é só colheita do que a gente plantou na juventude. Mas isso também serve para nós no sentido de, o quanto antes você lembrar que tem um Criador e não só um Senhor. Porque se a vida perdeu a graça, se o ministério perdeu o sentido, como foi eu, não adiantou eu buscar a Deus. Pois a resposta veio do Criador dizendo: você está funcionando da maneira errada, não tem como eu te abençoar. Volta para o centro da minha vontade. Eu queria orar por isso. Se você quiser conhecer mais, você pode apontar o celular depois. Tem um questionário ali que você pode, não questionário não, é só um formulário. Se você quiser deixar seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp, para a gente mandar as programações do Cura Minha Noiva. E nós estamos fazendo agora os seminários e congressos nas igrejas, porque, como eu falei, nós entregamos a igreja local e o nosso ministério agora é servir ao corpo de Cristo. E você pode levar, só esse livro já é o seminário. Eu estou, só para vocês entenderem, eu estou fazendo com esse livro um discipulado com os nossos pastores e líderes lá, capítulo por capítulo. A gente já está ainda no primeiro capítulo, só a introdução e o primeiro capítulo, a gente já teve várias ministrações, porque é algo muito profundo que está ali. E depois nós vamos fazer com todo o povo que está lá, porque a maioria das pessoas que estão vivendo fora do seu potencial, vivendo sem capacitação, é porque não acreditam que a sua vida tem um propósito. E aí, ao invés de focar no seu chamado e no seu potencial, estão inventando moda. Estão inventando moda. Então, se você quiser conhecer melhor o Cura Minha Noiva, depois você pode entrar no Instagram, Cura Minha Noiva, @Cura Minha Noiva. Você vai ver lá a nossa proposta. Nós vamos ter agora, dia 20 de julho, Flecha Polida. O Flecha Polida é o Cura Minha Noiva para jovens. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. Só que devido a toda essa desestrutura familiar, as flechas têm sido envergadas e virado bumerangue. E o bumerangue você joga,
ele roda, roda, roda e volta, e se der mole ainda fere quem jogou. E Deus me deu um comando: vai lá e desentorta eles e dá a eles de novo uma identidade de flecha, para que eles possam viver com propósito e não mais por acaso. Eu queria que você saísse daqui pensando nisso. Eu cheguei dizendo que quando eu recebi esse convite, a palavra que eu recebi é: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? E um detalhe: fazer o que Deus manda é a maneira dele. Porque, como eu estou falando, tem muitas pessoas fazendo ministério. Não, tem uma forma de fazer o ministério. Tem um chamado específico para você cumprir. Eu falo para as pessoas: de repente, pastor, você está lutando com um rebanho pequeno há muitos anos, e você de repente está achando que você não é capaz, que Deus te abandonou. Não, é de repente porque você não entendeu ainda o seu chamado. Porque eu pergunto para alguns pastores: qual é o seu chamado? Eu sou pastor. Não, pastor não é chamado. Pastor é ministério, é meio pelo qual eu cumpro o meu chamado. Você foi chamado para cuidar de alguém. De alguém, tem um grupo específico. São jovens, são casais, são dependentes químicos, são novos convertidos. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Porque se você quiser pastorear todo mundo, você não vai conseguir. E muitos dos grandes que estão ali, alguns estão sobrevivendo, porque entraram num nível de ativismo que não tem como voltar. Mas a gente já está vendo nas notícias, está estourando tudo, porque vai estourar. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, Ele vai buscar uma noiva como? Como que ela vai estar, gente? Linda, sem mancha e nem ruga. Quem tem mancha e ruga? Os idosos. A mancha e a ruga vão acontecendo. Estou parecendo um monte já. Jesus não vai buscar uma igreja quebrada, cansada, velha, adoecida, por causa das lutas. Não, Ele vai buscar uma noiva linda, renovada, preparada. Por isso, nesses últimos dias, Ele vai levantar ministérios para a cura da noiva, porque a noiva precisa se preparar. A gente está falando para os perdidos: volta para Jesus, entrega a sua vida a Jesus, Jesus está voltando. Não, mas eu quero falar para o altar: pastores, Jesus está voltando, o dono da noiva está chegando. E nós vamos precisar nos posicionar como João Batista, dizendo: Ele é o noivo, eu sou amigo do noivo, importa que Ele cresça e eu atrapalhe o menos possível. Se você entende seu chamado, você diminui. E ele cresce, e ele cresce, e ele cresce, e as pessoas vão sendo firmadas na rocha. Então, querido, você pode se colocar de pé? Eu queria colocar isso diante do Senhor. Agradeço essa oportunidade. E eu espero, me perdoa, mas assim, minha intensidade, mas eu tenho cicatrizes. Eu sei como dói. Eu quase perdi meu filho, eu quase perdi meu casamento. Eu quase me perdi. E eu quero fazer de tudo para ajudar outros a não se perderem, a não perder o seu filho, a não perder seu casamento. Se você quiser ajuda, estamos aqui à sua disposição, ou para te ajudar, ou para te conduzir em algum lugar, porque eu só estou aqui porque eu fui ajudado. Eu só estou aqui porque eu falei para a minha igreja: igreja, preciso que vocês me mandem para algum lugar, porque eu preciso agora vir para a margem e restaurar minha família e meu casamento.
E por causa disso, eu e a minha casa hoje servimos ao Senhor. Amém? Ah, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Eu clamo nesse momento, Pai, por tudo que foi falado aqui. Eu quero colocar essa noite, ó Deus, diante de Ti. E eu decido crer que foi o Senhor que marcou esse momento. E eu decido crer que quem está aqui, tinha que estar aqui. Quem está aqui, tinha que ouvir o que ouviu. Até porque, muito do que falei, não me programei para falar. Então, Senhor, eu quero entregar, ó Deus, tudo que foi falado nessa hora. E que o Teu Santo Espírito possa selar isso no coração de cada um. Se há alguém perdido aqui, Senhor. Se há alguém perdido nessa noite aqui, Senhor. Quem sabe hoje eu estou sendo resposta de oração. Quem sabe hoje essa noite está sendo resposta de uma esposa, de um filho, de um pai, de um pastor que está dizendo: Senhor, me arranca desse lugar, me dá mais uma chance, me ajuda a sair dessa situação. Senhor, se é assim, eu clamo nessa hora: Espírito Santo, faz o que o homem não é capaz de fazer. E desfaz o que o homem foi capaz de fazer. Mas, Senhor, no nome de Jesus, pela obra da cruz, não permita que ninguém se perca mais, Senhor. Não permita que ouçamos mais escândalos, Pai. Pelo contrário, que comecemos a ouvir testemunhos de cura, de restauração, de libertação, de renovo, a partir do altar, para que a igreja possa dizer: se Deus curou meu pastor, tem cura para mim também. Ah, Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nesses dias possamos ver algo lindo acontecendo. Eu coloco a Lebe diante de Ti, e eu peço que o Teu Santo Espírito ministre, ó Deus, ao coração de cada um que conduz esse ministério, que influencia tantas pessoas, que alcança tantos ministros. Que o Senhor dê graça e sabedoria, e que, ó Deus querido, tudo isso possa contribuir para a glória do Teu nome. Eu oro assim, Pai, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém.